diferente. A homossexualidade é uma condição humana. A homossexualidade, ela é intrínseca. A homossexualidade tem a ver com nascimento. A pessoa nasceu com aquela condição. Aí tem gente que, quando eu digo isso, fica chocada. Ah, mas como é que pode? Deus criou alguém que nasceu com essa condição? Olha, Adão era macho, Eva era fêmea. Agora, depois da queda, depois que eles tomaram do fruto, comeram do fruto, ele, eu, você e todos nós vivemos com todas as consequências das anomalias que daquela decisão de afastamento de Deus decorreram. A Bíblia diz que surgiriam anomalias, nasceriam cardos e abrolhos na natureza à nossa volta e na nossa própria natureza. Haveria mudanças, haveria situações anômalas. Então a gente vê um indivíduo que nasce com um rim só e não com dois, pessoas com dois corações, gente que tem dois orifícios anais, um indivíduo com dois pênis, ou um outro que nasce com pênis e vagina. Você vê um homem se sentindo homem, constituidamente homem, psicologicamente homem, mas que tem um membro sexual atrofiadinho e uma vagina absolutamente feminina, como você vê às vezes mulheres se sentindo totalmente mulheres e fêmeas, mas sofrendo de um hermafroditismo tão agigantado que procede delas não um clitóris, mas um pênis. São anomalias diversas nessa área, para a gente não falar de outras áreas, muitas onde anomalias ocorrem. E existe não só a anomalia física, mas existe também a anomalia de natureza psicológica. Existem pessoas, eu conheço milhares de pessoas, que queriam ser homossexuais, que não buscaram ser, que não acham que seja legal assumir isso, assim, que seja bacaninha, bonitinho, assumir só porque deu no capricho, porque é uma veneta da hora, ou porque resolveram fazer troca-troca e gostaram, ou porque tiveram simplesmente um dia a ideia de que iriam se insurgir contra o planeta, assumindo de maneira extravagante todos os seus desejos, caprichos e expressões de vontade, que é uma coisa completamente diferente. Eu conheço pessoas que me dizem: desde que eu me entendo como ser humano, como gente, como no popular se diz, eu nunca me senti de um outro modo, eu nunca me vi de uma outra forma. Então, essa condição é de homossexualidade. E não é porque a pessoa não tenha uma anomalia física que essa condição não se estabeleça, sobretudo porque essa condição é definida pela afetividade. Então, no caso da homossexualidade, o que a pessoa está dizendo e confessando é que ela não consegue desenvolver afeto por um outro ser que não seja um idêntico. É o homoafetivo. É apenas na relação idêntica é que a pessoa consegue desenvolver afeto. Eu vejo homens, desde cedo, fazendo esforços monumentais para gostarem de mulher. Tem alguns que, por causa das recriminações da sociedade, da igreja, da moralidade, até se casam. E se casam para fazer uma mulher infeliz, se casam para traírem-se a si mesmos e a companheira, ou se casam para ficar num casamento celibatário, onde a esposa não entende por que o cara não gosta de estar com ela ou de procurá-la, ou se casa para ficar, depois de anos de casado, pulando a cerca ou buscando encontros promíscuos, porque como são casados, eles têm medo de serem descobertos, então todas as relações são relações
sazonais, são ficadas homossexuais e vão mergulhando na promiscuidade, na prostituição, vão degradando as suas vidas. Porque, havendo proibições e o indivíduo não tendo a coragem de dizer quem ele próprio é para si mesmo e para quem mais pergunte, se esconde, fica no armário, como se diz, e começa a piorar a sua situação infinitamente mais. Mas eu conheço pessoas que me dizem toda hora, desde sempre. Eu cresci ouvindo pessoas me falarem isso. Não foi depois que eu me tornei pastor, nem um divulgador do Evangelho, que as pessoas passaram a me dizer isso. Desde menino, eu convivi na minha família com pessoas vivendo essa condição de homossexualidade desde o nascimento. Eu tenho um primo que eu nunca ouvi de outra forma. Ele, com 1 ano e meio de idade, na hora que começou a andar, calçou um salto alto. Toda a vontade dele era de se maquiar, e o pai era um campeão de natação, a mãe era absolutamente feminina, ele cercado na família por figuras masculinas e femininas totalmente sadias, de todos os lados, mas estava inerente à natureza dele aquela expressão. Aí você vai dizer para essa pessoa o quê? Fizeram todos os esforços para masculinizarem no sentido da heterossexualidade, e foi tudo em vão. E ele matava um leão por dia para querer que fosse assim, não conseguia. Agora, como as recriminações sociais e religiosas são muito grandes, a maioria das pessoas se esconde e aí casa para infelicitar um outro ser humano, para gerar filhos infelizes, para gerar, depois na meia-idade ou em qualquer outra fase da vida, uma declaração de quem eles sejam, chocando já a mulher, filhos e um monte de gente, por causa desse pacotão recriminatório, religioso, vai para o inferno, essa coisa toda. Então, primeiro é necessário fazer a diferença entre homossexualidade, que é uma condição, e homossexualismo, que é uma escolha de bandeira, frequentemente ideológica, pervertida, agressiva, sem sobriedade. A segunda coisa é aprender a definir e categorizar os próprios níveis de homossexualidade. Não falo de homossexualismo, mas de homossexualidade. Jesus descreveu o eunuco, que era aquele indivíduo que servia nas cortes palacianas, cuidando das mulheres da corte, e ele disse que havia uns que nasciam eunucos. Portanto, falando do eunuco de nascença, que era aquele indivíduo que nascia sem o membro sexual, sem a pulsão sexual, com mudanças hormonais dentro de si, que era absolutamente não perigoso para cuidar das mulheres da corte, porque ele próprio não tinha nenhuma pulsão nessa direção, tinha nascido eunuco. Jesus disse que outros, os homens, faziam eunucos, que eram aqueles castrados, escravos castrados para essa função, e havia aqueles outros que se faziam eunucos, no caso de se tornarem apenas celibatários, de não procurarem nenhum tipo de relação sexual, por uma dedicação exclusiva ao reino de Deus. Ora, esse princípio que Jesus enunciou sobre os eunucos é válido para a gente entender também a condição da homossexualidade. Porque na homossexualidade tem gente que nasce, como eu falei, tem aqueles que os homens fazem ser. Não castram, mas é aquele garotinho de pequenininho, que tem um colega mais velho, que começa, não é nem colega, às vezes é um abusador mesmo, pega um menininho de 4, 5 anos, o cara tem lá seus 10, 11, 12, 13, aí começa a enrabar o garotinho, na vizinhança, na escola, na igreja, e o garotinho vai desenvolvendo os primeiros estímulos erógenos, não no pênis, mas no ânus. Aí bota um garotinho de 5 anos, sendo enrabado, todos os dias, 3 da tarde, 4 da tarde, seja lá a hora que o malandro superior escolha para fazer isso ou tem ocasião, ou um primo.
às vezes um irmão mais velho, às vezes um tio sacana, fazendo isso. 10 anos, ele entra pela puberdade, quando ele vai se masturbar, ele não pensa numa mulher, ele pensa no cara cafungando atrás dele. O que se excita nele é o ânus, porque condicionou, ele é aquilo que eu chamo de trauma gateizado. Que é o cara que por trauma virou gay. Trauma gateizado. Mas virou gay. Esse cara pode ser que para ele haja uma reversão. Mas para aquele que nasceu assim, não há. Esse cara, em geral, fica condicionado à eroticidade homossexual, não necessariamente à afetividade homossexual. Alguns acabam desenvolvendo ambas, porque ficaram tão erotizados dessa forma que quando chegam aí na adolescência já se sentem tão passivos e incapazes e diferentes para se relacionarem com a mulher que passam a aprender a gostar do homem ou da mulher numa relação homoafetiva. Isso é muito mais comum entre homens do que entre mulheres. Agora, no caso das mulheres, as que se tornam, as que os homens fazem assim, as que pela contingência da vida se tornam assim, em geral é meio diferente do homem. É a mulher que foi vitimada por incesto, às vezes é incesto do pai, às vezes é incesto de um irmão mais velho, que começou a comer a menininha ali, a irmãzinha, vapo, ou de um primo bem mais velho que começou a, literalmente, a estuprá-la com 6, 7, 8, 9 anos de idade, dizia, se você falar eu te encho de burdoada, te quebro toda. Foi judiada, né? Foi judiada, aí a menina passa pela adolescência e começa a querer ter uma experiência legal com o homem, não dá sorte, tem um primeiro namorado safado, canalha, horroroso, aí tenta um segundo, aí é um cara horrível, aí tenta um terceiro, aí apanha dele. Tem algumas até que casam, aí casam, vão para dentro de um casamento, o sujeito vive bêbado, cuspindo nela, vomitando nela, tratando-a de maneira malvada e perversa. Ela já está seguindo apenas um curso natural, nem tanto por vontade afetiva de estar com os homens, mas por obrigação social de que uma mulher tem que casar com um homem, é isso que se diz. Aí um dia ela encontra uma amiga legal, tranquila, maneira, bacana, sossegada, e que carrega dentro de si uma condição homossexual às vezes inata, inerente, desde a infância. E aí começa a tratá-la bem, é um carinho, é um aconchego, é um cafuné, a mulher anda de mão dada, né? O homem não. Fazem carinho mais nas outras, se penteiam, se pintam mais as outras, tem muito mais toque entre as mulheres, se ajudam. Aí uma abre o coração com a outra, fala da bagaça da relação com os homens. Aí começa. Aí a outra diz, olha, eu por isso nunca nem entrei nessa. Ah, coitadinha de você, não estou dizendo que tem um processo perverso de sedução aí não, às vezes, e na maioria das vezes é muito sincero. Embora haja muita sedução e perversidade também nesse meio feminino. Com certeza. Mas às vezes é sincero. Você está indo do lado bom, né, cara? Eu estou falando do lado positivo da história, considerando as duas aí. Sim. Certo? Sim. Não estou falando das canalhas nem das cachorras. Então estou falando de quem vem com essa vontade de acertar. Aí encontra uma outra que já carrega isso de maneira inerente, aí dá um beijo nela, o beijo pela primeira vez é carinhoso, aí dá um abraço, o abraço pela primeira vez é terno, aí elas tiram a roupa e têm relações libidinosas, a mais antiga no processo, a beija no corpo todo, e ela tem o primeiro orgasmo dela com essa pessoa. Aí começa a descobrir que para ter orgasmo não precisa ter um pênis entrando na pessoa, que a mulher pode se estimular por muitas vias, que um ato libidinoso no clitóris vai gerar um efeito semelhante, especialmente numa mulher que é traumatizada pelo membro sexual masculino estúpido, violento, estuprador, que parece uma espada, ela tem pavor daquilo.
Então vem de fora um trato tão mais amoroso, que mesmo quem não nasceu sendo, pelo trauma do que os homens fizeram, se torna, quando encontra essa acoplagem meiga. Nesse caso aí, eu tenho quase certeza que uma diria que desde o início da vida se sente assim. E essa outra mais relutante, provavelmente seja aquela que tem traumas familiares, traumas religiosos, traumas masculinos, traumas afetivos, e que encontrou essa outra pessoa que já tinha esse histórico desde o nascimento e que a tratou muito bem, e ela está se sentindo muito bem. Mas é uma diferenciação que se tem que fazer entre homossexualidade e homossexualismo. Quem não faz essa diferenciação, bota tudo no mesmo pacote, quem bota no mesmo pacote está pecando contra a alma do outro. E quem não sabe fazer a diferenciação fica se sentindo culpada por uma condição inerente, como se fosse uma condição de escolha do tipo Nero e Calígula de Roma. Paulo, o que a Bíblia diz acerca daquela escolha ao estilo Nero e Calígula da sociedade romana. Eu já tenho repetido isso diversas vezes. Você falou isso várias vezes. Já. Várias vezes. Aquela sociedade romana que fazia por fazer, fazia por mera putaria, fazia por sacanagem, fazia só por surubagem, fazia por culto hedônico ao prazer, à eroticidade pela eroticidade, ao sexo pelo sexo. Sim. É a tal da bissexualidade opcional. É o cara que diz que gosta de mulher e adora comer homem ou dar para homem, e diz que gostaria muito era de estar enfiando numa mulher e levando por trás. Né? Então, aí, meu amigo, isso já é outra história, e sobre essas pessoas recai uma outra categoria de sentença pela cauterização da sua consciência. Mas o cara tem que insistir nessa perversidade, tem que gostar dessa perversidade e tem que se tornar um que cultua a sedução da perversão a outros, para que ele caia nessa categoria para a qual o inferno é uma ameaça. Agora, duas pessoinhas que só querem viver em paz e viver bem, sinceramente falando, qualquer ser humano que chegue e diga a elas que elas estão fadadas ao inferno está pecando contra Deus, contra elas, contra a história delas, contra o significado humano da vida delas, contra a dor e o sofrimento que cada uma delas passou, e eu jamais cometeria tal pecado contra a alma humana. Jamais. É muito julgamento, né, Caio? É muita perversidade sem entender os meandros da dor e das escolhas e dos sofrimentos, do que aconteceu. E aí só tem duas pessoas querendo viver em paz. Ninguém está querendo abusar de ninguém, convencer ninguém, levantar a bandeira, ir para a praça, seduzir pessoas. Pelo amor de Deus. Tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Se existe paz no coração, por favor, se acheguem a Jesus, o nosso sumo sacerdote, com temor e santo tremor, assim como eu que sou heterossexual, me achego. E eu que sou heterossexual, não devo transformar a minha heterossexualidade em safadeza, sacanagem, nem canalice, nem promiscuidade. Uma pessoa que tem uma condição homossexual, faça o mesmo. Viva com integridade a sua condição diante de Deus. Agora, isso eu só digo para quem não tem meios de sair. Para quem encontra meios de olhar para si e dizer, eu sei que dentro de mim eu tenho energia para enfrentar isso e tenho a possibilidade de encontrar o veio da naturalidade heterossexual, eu puxo pela mão como eu posso para ajudar a pessoa a andar numa trilha sadia e que vai evitar para ela um monte de julgamentos, de problemas, de crises, de angústias e de defeitos a tal pessoa atribuída pelo julgamento de terceiros o tempo todo. Certo, né? Caião, tem uma aqui parecida com a dessas amigas aí, só que aquela passa pelaquela história do congênito. É assim, ó. Caio, eu tenho um filhinho de 1 ano e 10 meses.
coisa mais rica da minha vida. Mas eu estou observando um comportamento nele que está me deixando muito constrangido. Ele não pode me ver sem camisa, que muda o semblante e fica com um interesse além do normal pelo meu corpo. Ele É um pai ou uma mãe? É o pai. É o pai. Eu e minha esposa nos constrangemos tanto que nem sequer tivemos coragem de tocar no assunto um com o outro. Apenas trocamos olhares constrangidos como se estivéssemos falando um para o outro. Tomara que o nosso filho não seja gay. Homossexual, que é o que ele diz, ele usa a palavra gay. Caio, não temos preparo para lidar com isso. Será que meu filho está manifestando sinais de que vai ser ou já é um homossexual? E se for? Como lido com isso, Caio? Me ajude. Bom, em primeiro lugar, antes de pensar no filho, ele tem que pensar nele e na esposa. Que tipo de conjugalidade os dois têm? Porque às vezes o casamento é tão disfuncional, às vezes a mãe tem um papel tão masculino na relação, Sim. e o pai tem um papel tão passivo na relação, Sim. que o filho começa, a identificação que ele teria com a mãe, ele passa a ter com o pai. É um complexo de Édipo ao contrário. Invertido, né? Então, primeiro eles têm que ver que tipo de personalidades e de conjugalidade eles dois criaram como funcionalidade. Segunda coisa, ao invés de ficar falando que com uma criança de 1 ano e 10 meses, você não fala sobre isso. Segundo os especialistas da área, você tem algumas idades críticas aí na infância. Uma aos 3 anos, outra aos 5 anos. Depois aos 7, depois aos 12, depois aos 18 anos. Mas entre 3 e 5 são as mais críticas, segundo Winnicott, por exemplo. E sabendo disso, toda criança nesse período passa por essas idades críticas, ao invés de ficarem falando no assunto com o menino, o que eu recomendaria é que eles tratassem os corpos deles com naturalidade. Ele e a mulher precisariam se beijar muito na frente desse filho. Precisariam ficar muito pelados na frente desse filho. O casal? O casal. Tomarem banhos pelados, irem para uma banheira pelados com esse filho. O pai demonstrar para o filho como ele tem apreciação pelo corpo da mãe, pelos peitos da mãe, pelas coxas da mãe, pela bunda da mãe. Sim. Parece que eu estou dizendo aqui uma heresia dos moralistas. Olha, eu digo diante dos anjos de Deus, digo assim, na paz do Senhor, digo dentro do santo dos santos o que eu estou dizendo. Que é para vender uma relação, né? Não, é para apresentar, não é para vender. É para apresentar. Eles não fazem isso. Os casais normais fazem isso um com o outro. Sim. Né? Só que como ele sente que o filho dele tem esse excesso de apreciação por ele, ele tem que ser um espelho que reflita o olhar do filho no olhar dele para a mãe. Sim. Ele tem que deixar o filho triangular nele. Porque aí o filho olha para ele e olha o quê? Olha um homem que está passando a mão na bunda da mãe, que está apalpando a coxa da mãe, que está dando um beijo no seio da mãe. Isso aí para um crente, cara. Que mama na mãe dele. Nossa. Que beija a boca da mãe dele, que chupa a boca da mãe dele como uma manga rosa. Eita. Essa é a pedagogia mais básica e sem palavras que um pai pode fazer para ajudando esse reflexo a bater e refletir noutra direção. Sim. Quanto mais pudicos eles forem, ou quanto mais repressivos eles tentarem ser, mais eles introjetam na criança o sentido do proibido, e o sentido do proibido exacerba tudo aquilo que na gente é proibido ou é negado. Sim. Se você quiser aumentar uma coisa, exagere na proibição dela. Agora, se você quiser desmobilizar essa pulsão, deixa ela refletir em você e você vai no fluxo oposto ao que você acha que está vindo de lá. E aponta, indica o caminho de uma relacionalidade sexual, conjugal, sadia, desde agora. É uma pudicícia desgraçada em relação àquilo que não pede pudicícia
e ao mesmo tempo em que são extremamente impudicos em relação a coisas nas quais eles deveriam ser pudicos. Ele adiciona aqui, cara, ele escreve assim: somos um casal muito convencional. Minha esposa é uma mulherzinha do tipo Amélia e eu trabalho fora. Agora eles têm que começar, a Amélia tem que tirar roupa, eles têm que perder essa convencionalidade toda, eles têm que ser mais melosos, mais pegajosos, tem que ser mais sexuados um com o outro. Sim. O filho tem que ver esse reflexo na direção de onde o pinto dele vai, do pai. Ele tem que seguir a seta. Tem que botar a seta para lá. Siga a seta, meu filho. Olha aqui como é que é bom. E vai, e vai. Aí, às vezes, acontece o seguinte, aí o garoto começa aí a querer pegar também nas coxas da mãe, e a mãe não pode ter aquela pudicice e dizer, menino, tira a mão aqui. tira a mão daqui. Ela tem que segurar a onda. Sim. O garoto não vai comer ela. Ela está ajudando o menino a construir um padrão feminino de apreciação na alminha dele. Sim. Então, pelo amor de Deus, aqui é muito legalismo dentro do casamento que impede a formatação mais natural desse fluxo. Né? Casamentos muito formais ou muito assexuados abrem espaço para que esse tipo de coisa aconteça com mais frequência. Essa construção psíquica homoafetiva. Casais muito assexuados. Eu tenho uma amiga lá de Belo Horizonte, cara. Tem até muitos anos que eu não vejo ela, uma artista muito competente. E ela é irmã, ela é filha de um casal bacana e tudo. Não tenho muita intimidade com os pais dela. Mas ela é homossexual e o irmão também. Sim. É um casal de filhos. É impressionante. Sim. A família, o pai e a mãe gerou 2 homoafetivos, né? Como você diz. Ela gosta de mulher e o irmão dela gosta de homem. Desde pequenininhos? Desde quando eu conheci. Eu tive uns 5 anos de convivência com eles. Agora tem que saber o histórico. Porque às vezes... E uma família que você olha, poxa, bacana, casinha linda, papai, mamãe, tudo bonitinho. Às vezes, num caso desse, você tem que ver se tem esse padrão congênito, ou, em segundo lugar, se um deles tinha isso mais desenvolvido, mais velho, e quem veio atrás aprendeu o comportamento. Ou uma terceira possibilidade, se apesar de ser um casal tão bonitinho, tão certinho, às vezes essas coisas muito certinhas, perfeitinhas, fazem habitar dentro delas profunda disfuncionalidade, porque a vida não é perfeitinha. Eu quando vejo coisas assim muito redondinhas, tudo muito certinho. Muito certinho, eu já sei que tem alguma bagaceira acontecendo ali, alguma disfuncionalidade, porque a vida tem que ter tem uma poeirinha ali. Tem que ter umas discrepâncias. Não é simétrica a existência. Tudo que é muito simétrico na existência é artificial. Por isso, tudo que eu construo, do ponto de vista arquitetônico, você anda aqui pelo meu jardim, tudo que você me vê fazendo e construindo, tem muita coisa aqui que eu construí, é tudo assimétrico. Sim. Já observou? Sim. Porque a natureza não é simétrica. Você vê uma árvore, né? Simetria toda, cada uma sai de um jeito. Ela é toda... Isso faz parte da saúde. Esse espaço, agora, você fez simétrica a vida, pode ter certeza, você produz anomalias, porque a simetria exagerada na existência é artificial. É montagem. A montagem gera montagem, a artificialidade gera artificialidade, ou desencaminha o fluxo natural. Imagina um rio em linha reta, assim como se fosse uma Fórmula Indy. Uma piscina. De 50 metros. Aquelas de... Você sabe onde o homem botou a mão e onde é a criação de Deus, pela assimetria divina e pela simetria humana. Sim. Não é? Deus é assimétrico. É por isso que fala, fulano tem que agir com naturalidade, ou seja, a natureza, né? A assimetria. Olha, eu acho que dá para mais uma ou duas aí. Tá acabando, rapaz! Então vamos lá. 5 horas da manhã. Pois é. 5h15. Você disse, Caio, dessa questão dos pais que
tem essa coisa de que não dá para perceber, são muito assexuados, né? É. E agora tem uma pessoa aqui, uma mulher que é muito sexo, vamos lá. Sei. É exatamente o oposto exagerado. Eu estou vivendo uma vida de muitas dificuldades, Caio. A culpa não me deixa. Me deixei levar pelas fantasias sexuais do meu marido, com quem tenho 2 filhos, uma menina de 6, um menino de 10. Sinto uma dor muito profunda. Já tive relações com outros homens e mulheres para realizar as fantasias dele. E me sinto à beira do abismo de tanta culpa. Sinto a minha vida se desmoronando. Tento falar com ele, mas ele diz que não tem nada de errado no que fiz. Porque ele sabia. Mas eu sei perante Jesus que é muito errado. Claro que Quero ser restaurado e curado. Não quero acabar com o meu casamento, pois amo muito. E meus filhos também o amam. Pois o amo muito e meus filhos também o amam. Mas quero que esses desejos desapareçam do meio das nossas relações. Pois estou existindo morta. E além de tudo, nossa situação financeira está muito complicada. Às vezes sinto que não vou resistir a tudo isso. E nunca vou encontrar o verdadeiro Jesus que vocês dizem existir. Pelo amor de Deus, me ajudem, estou desesperada. Agora você veja só. A situação. O egoísmo da doença desse marido. Sim. Ele está matando uma mulher, a mulher dele, a mãe dos filhos dele. Isso é um assassinato psicológico. Mutilador. Mutilação da consciência. É envenenamento espiritual de um ser humano para ele atender às demandas de um machismo surubento dele. Machismo na medida em que ele acha que a mulher pertence a ele. E que aí ela tem que fazer o que ele manda. Para atender às surubices e às swingadas e os adoecimentos promíscuos das fantasias dele. E aí ele não leva em consideração a existência dela. E ela, por seu turno, se submete a esse estado. Sim. Que vai indignificando a vida dela, vai destruindo o amor próprio, vai mergulhando-a numa depressão horrorosa, vai desqualificando a existência dela para ela mesma como mãe, como pessoa, para obedecer aos supostos caprichos tirânicos de um marido pervertido como esse. Um cara desse é um doente, pervertido, não ama a mulher. Porque ninguém que ame uma outra pessoa impõe a uma outra pessoa realizar os nossos desejos para além dos limites da consciência dessa pessoa. É simples assim, meu irmão. Repete essa frase, Caio, por favor. Ninguém que ama outra pessoa impõe que essa pessoa, para realizar os nossos desejos e caprichos, avilte violente a sua própria consciência nesse processo. Ninguém. O amor não pede isso. Então não existe amor nenhum aí. O que existe é uma relação objetica, de tirania, de dominação erótica. E de dependência dela, que ficou dependente dele. Ela diz que o ama. Outra coisa difícil para mim é imaginar. Imagina só, se a minha mulher demandasse isso de mim. Olha, para eu me satisfazer sexualmente, eu queria que você saísse com as minhas amigas. Aí pode ter um bando de gente em casa dizendo, poxa, era o meu sonho de consumo. Não, o cara vai bombar. Era o meu sonho de consumo. É só homem canalha que pensa assim. Porque se você é de fato um homem em Deus e na vida, você diz que negócio é esse, minha mulher? Se a tua mulher chega e diz assim, eu queria trazer para as nossas relações mais 2 amigas minhas. Não precisa ser homem, não. Um homem que seja homem diz, eu não estou afim, eu não quero. E aí, não é só dizer que eu não estou afim, eu começo no meu coração, sinceramente, a não conseguir mais ter um vínculo com essa mulher. Ela começa a morrer dentro de mim.
Porque a saúde da minha emocionalidade, da minha consciência, pede que os dois sejam uma só carne, que sejam dois. E que entre eles não haja nenhum desejo de invasão de qualquer que seja o terceiro ou terceira nesse processo. Então, se a minha mulher me pedisse para fazer isso com amigas dela, ou com estranhas ou desconhecidos, eu, na mesma hora, poderia continuar amando-a como um ser humano. Porque eu teria todo cuidado, carinho e atenção como um ser humano, que já privou da minha intimidade. Agora, como mulher, meu amigo, no dia seguinte, não era mais. Vai se dissolvendo, né? Não, não ia se dissolvendo, não. Iria morrer assim dentro de mim, de repente. Qualquer que fosse o amor romântico, conjugal, acabaria na hora. Ficaria aquele amor que eu devotaria a qualquer ser humano por quem eu tenha interesse de ver bem na vida. Mas como minha mulher, acabaria na mesma hora. Sim. Como se eu propusesse um negócio desse para minha mulher, eu sei que eu morreria na alma dela instantaneamente como homem e marido. Então, o que me é difícil é entender o que ela diz que acontece nela como amor por ele, como sendo amor, porque de fato não é amor. É codependência, é necessidade, é pânico de imaginar uma vida criando filhos sem ele. Aí ela vai se submetendo aos caprichos e loucuras até que chegue o dia em que ela faça uma barbaridade. Como eu já vi muita mulher fazer, olha, eu já vi mulher ficar alcoólatra por causa disso, já vi mulher se tornar dependente química por causa disso, já vi mulher se suicidar por causa disso. Você contou o resultado do suicídio. Meu Deus, já vi todos os cenários possíveis de desgraça com o passar do tempo se instalarem. Sim. Especialmente no coração da mulher que fica debaixo desse jugo. De modo, minha irmã, o que eu tenho a dizer a você é: pare agora isso. O corpo é seu. E os limites de até onde você vai, você determina. Em 1 Coríntios 7 se diz que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher, mas é para eles se servirem um ao outro em amor, nos limites do que seja digno numa relação humana. Não é para que um dê ordens para o outro acerca de promiscuidade, de assassinato erótico, de suruba, swings e loucuras. Aí, olha, fique fora. Fique fora, mas fique fora sem medo enquanto é tempo, antes que a sua alma se arruíne e o seu espírito se envenene. Agora, casais assim, às vezes, são capazes de julgar as duas meninas gays que escreveram aqui, que só estão querendo estar juntas uma com a outra. Sim. E a igreja trata com muito mais rigor e impudicícia na sentença, na falta de sobriedade na sentença que passa, duas meninas que declararam que as anteriores declararam, do que um casal como esse. Um casal como esse, tem até pastor que diz: se estiver dando um bom dízimo, não tem nenhum problema. Desde que ninguém fique sabendo. É o dízimo que vai dar o grau do pecado. Acobertamento. Do acobertamento. Mas porque é hétero o negócio? É hétero. Então, pelo amor de Deus, agora, a doença humana dessa situação é horrorosa. Sim. É de uma desqualificação total. E o que traz de carga é de ruína para a vida, para a alma, para os filhos. Que energia que eles vazam para os filhos? Tem que queimar essa história, né, cara? Mano, isso é pior do que qualquer macumba, um negócio desse. Tem que detonar. É pior do que magia negra, bicho. Assim, cara. Tem que botar isso na fogueira da consciência. Explodir essa parada. Mandar isso para muito longe já, agora, em nome de Jesus. Amém. E não aceitar mais esse jugo de escravidão sob hipótese alguma. Caião, esquece da nossa aerocargas. Né? Eu quero chamar aqui um pequeno intervalo de gente que tem nos ajudado com muito carinho. Judá, você tem aí? Se tem aí, roda pra gente, por favor.
enquanto o Judá prepara lá, eu quero só dizer que você é meu convidado para vir domingo às reuniões do Caminho da Graça aqui em Brasília, onde eu estou pregando todos os domingos às 18 horas. Fica aqui na Cidade do Automóvel, em Brasília, na quadra 14, conjunto 10, lote 4. Quadra 14, conjunto 10, lote 4, às 18 horas, você é meu convidado. Roda lá, Judá. É isso aí, Caião, galera da Vem Ver TV, maravilha. Eu tô aqui de volta, hein? Mas o meu propósito